Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos à nossa web aula de número 1.1. Nesta web aula, nós iremos estudar os aspectos introdutórios da contabilidade gerencial. Então, vamos lá para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, nós vamos iniciar agora falando sobre o conceito de contabilidade gerencial, que é o quê? Um processo, né? Igual nós fazemos um bolo, a contabilidade gerencial, ela também é um processo. Para a gente fazer um bolo, a gente tem que primeiro separar os materiais, certo? E depois preparar o bolo. Do mesmo jeito, a contabilidade gerencial. Então, o primeiro passo que a contabilidade gerencial faz, ela identifica as informações necessárias para a tomada de decisão. Depois, ela faz o quê? Ela vai mensurar. Depois, ela vai acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar essas informações que auxiliam o quê? Os gestores a atingir os objetivos organizacionais. Então, alunos, aqui comigo, a contabilidade gerencial, o objetivo dela é comunicar e gerar informações para a tomada de decisão na empresa, para que essa empresa seja viável, certo? Ela tem que, inicialmente, buscar lucro, porque os seus investidores vão investir recursos financeiros e eles precisam o quê? Ter o retorno do investimento e a atividade operacional da empresa tem que gerar, no mínimo, lucros, ok? Bom, continuando aqui, vamos agora às características da contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial são procedimentos e técnicas contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos e na análise financeira dos balanços. Bom, ela atende exclusivamente o quê? Finalidade interna. Então, aqui comigo, alunos, a contabilidade gerencial, ela se utiliza das informações da contabilidade financeira. Então, a contabilidade financeira, ela gera informações para o fisco, né, para usuários externos, como investidores. Já a contabilidade gerencial, ela utiliza também das informações da contabilidade financeira, que é a escrituração contábil, a elaboração dos demonstrativos, para gerar informações para quem? Para os usuários internos, para que eles consigam a continuidade e o crescimento da empresa, ou seja, a sustentabilidade do negócio. Bom, continuando aqui nos slides, então ela atende a finalidade interna, que é a administração da empresa, com informações úteis, tempestivas, confiáveis, para um processo de decisão que assertivo do gestor. Bom, então a finalidade interna é para atender quem? Os gestores, os controllers e demais responsáveis pela administração da entidade, ou seja, as pessoas que estão na gestão da organização. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estágios da contabilidade gerencial. Então, a contabilidade gerencial é um ramo da contabilidade recente. Então, em 1998, a IFA,
emitiu um pronunciamento sobre os possíveis estágios evolutivos da contabilidade gerencial das organizações. Bom, vamos lá. O estágio 1, que segundo a IFA, ele inicia-se antes de 1950, o foco é na apuração dos custos e no controle financeiro, que é responsável pela sustentabilidade econômica do negócio. No estágio 1, nós trabalhamos também o que? O orçamento e o controle. Então, nesse estágio 1, o foco era custos, controle financeiro e o orçamento. Bom, no estágio 2, nós vamos ter destaque na utilização de tecnologias, certo? A ênfase é no processo decisório. Então, no estágio 1, o foco era no controle de custos, no orçamento, no controle dos processos produtivos. Já no estágio 2, nós já temos aqui o avanço, né, da contabilidade gerencial com a tecnologia, que antes a contabilidade era realizada toda manualmente em livros, certo? Com a tecnologia criaram-se sistemas que buscaram o quê? Gerar informações tempestivas para o processo decisório. E nesse momento aí surge a contabilidade por responsabilidade. Bom, no estágio 3, nós temos o foco na redução do desperdício, na gestão de custo. Aí nós temos o quê? O crescimento dos negócios globalizados, certo? Nesse momento, demandava o quê? Reduzir os custos. Já no estágio 4, a gente tem o quê? A criação de valor e um estágio que proporciona alternativa direcionada para o resultado de longo prazo. Aí, neste momento, nós vamos estudar o quê? Que o negócio, além de ser economicamente viável, ele precisa ser ecologicamente viável também, culturalmente e socialmente, ok? Bom, vamos continuar lá nos slides. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos artefatos, ou seja, as ferramentas, os dispositivos que a contabilidade gerencial fornece para os seus usuários. Então, o que é um artefato? São meios, ferramentas, dispositivos que o gestor comercial utiliza para quê? Para analisar e interpretar dados para a tomada de decisão. Então, na disciplina de contabilidade gerencial, nós vamos estudar isso, nós vamos estudar algumas ferramentas que vão auxiliar o gestor comercial na tomada de decisão. Ok, nesse caso nós vamos estudar os focos no quê? Primeiro, na classificação dos custos. Vocês precisam compreender a classificação dos custos. Depois, nós vamos estudar um pouquinho sobre o processo de formação do preço de venda, com base nos custos incorridos pelo custeio por absorção, e depois nós vamos trabalhar a margem de contribuição de múltiplos produtos e o ponto de equilíbrio também de múltiplos produtos. Então, essas são algumas ferramentas que a contabilidade gerencial disponibiliza para o gestor, para que ele consiga o quê? A continuidade do seu negócio, o crescimento, ou seja, a sua sustentabilidade. Ok? Vamos lá para os slides. Então, nós temos dois tipos de ferramentas, que são artefatos gerenciais tradicionais e modernos. Ok? Bom, vamos lá. As ferramentas tradicionais que a gente tem, então nós vamos estudar o quê? Então, quando a gente for formar o preço de venda com base nos custos incorridos, nós vamos estudar o quê? O custeio por absorção.
quando a gente for calcular a margem de contribuição ponderada dos produtos, a gente vai estudar o que? O custeio variável ou direto, certo? Também outro artefato tradicional, mas que não será objeto de estudo nessa disciplina, é o custo padrão. Nós temos também o preço de transferência e descentralização. E nós temos aqui uma outra ferramenta que nós vamos estudar nessa disciplina, que é o que? O retorno sobre o investimento e as questões de orçamento. Então, nós temos aqui, alunos, os proprietários, os investidores, eles precisam o quê? De retorno sobre o recurso financeiro investido na empresa. Então, além desse cuidado de formação de preço de venda, de cálculo do ponto de equilíbrio de múltiplos produtos, ele precisa fazer o quê? Análise das demonstrações contábeis para verificar, bom, eu investi nesse negócio R$100 mil. Bom, qual é o retorno anualmente que esse negócio está gerando para os seus investidores? Isso é importante, porque para que ele consiga manter aquele negócio viável e no mercado. Eu sei que na pandemia nós tivemos várias empresas que fecharam e nós estamos agora neste momento de retomada de crescimento da economia e a contabilidade gerencial, ela auxilia muito o gestor nisso, porque é muito importante para ele o quê? Saber o seu preço de venda. Se o seu preço de venda, eu estou formando meu preço com base no concorrente, mas você conhece os seus custos? Então é muito importante para o gestor conhecer essas informações e fazer também essa análise do retorno do investimento, porque às vezes ele investe R$100 mil, mas o retorno é menor, por exemplo, que a aplicação na caderneta de poupança. Então esse negócio, pelo alto risco, não é viável ele continuar, ok? Vamos continuar então nos slides. Então, qual a importância da contabilidade? A contabilidade é a base para a aferição do desempenho. Então, olha, esse negócio, ele é viável? Ele está dando retorno para os seus investidores? Esse retorno é maior do que deixar esse recurso aí aplicado na poupança ou em um outro título? Bom, nós temos também que as demonstrações contábeis possibilitam comparar o desempenho empresarial. Bom, vamos lá. Então, eu tenho uma empresa que os investidores investiram R$100 mil e o retorno, por exemplo, é 2%. Mas eu tenho que uma empresa que investiu 50 mil, o retorno é um pouco maior ou a lucratividade é um pouco maior. Qual empresa é mais interessante? Então, nesse caso, a gente tem que fazer essa análise também. Bom, se eu investir 50 mil e o meu lucro, o meu retorno sobre o investimento é maior nos 50 mil, então, considera-se que a gestão está trabalhando da melhor forma possível. Então, o empreendimento mais viável, embora com menor recursos, é a de 50 mil. Continuando lá nos slides, a contabilidade pode ser entendida como a linguagem comum dos negócios. Ela é essencial para o quê? Para garantir a sustentabilidade do negócio. Então, a contabilidade ela tem papel social fundamental de garantir a transparência dos negócios realizados pelas entidades. Bom, e como funciona o sistema de informação contábil? Então, vocês estudaram lá na disciplina de Introdução à Contabilidade o quê? Que nós temos lá na contabilidade financeira, para gerar essas informações, a gente tem que fazer o quê? A escrituração contábil dos atos e fatos contábeis, através de quê? Então, da entrada desses documentos hábeis de compra de materiais, de pagamento de salário, certo? Esses documentos, eles entram, eles são processados por técnicas contábeis
Quais são essas? Então, a gente tem a escrituração contábil, a gente tem a elaboração dos demonstrativos contábeis e também nós temos, que nós vamos estudar nessa disciplina, que é a análise das demonstrações. Nesse processamento, sai o quê? Nós temos a saída de informações para tomada de decisão. Bom, finalizamos aqui a nossa webaula de 1.1. Eu agradeço vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.